Bom, pessoal, vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo como é fácil a gente utilizar o conceito de VPC, tá? Para poder utilizar overlay e transformar um cluster Nutanix com AHV em um ambiente multi-tenant. Então, você tem a capacidade, por exemplo, de transformar o seu cluster em domínios diferentes de rede com VPC e, por exemplo, utilizar a sua mesma cloud para prover serviços para os seus clientes. Então, a gente vai ver que cada VPC você entrega para um cliente, né, para um domínio de um cliente, e ali dentro daquele VPC, aquele cliente ele roteia o seu próprio tráfego de forma exclusiva. Então, eu vou mostrar para vocês que, inclusive, você consegue fazer com que dois clientes que têm uma mesma subnet, uma mesma rede, eles possam estar ambos rodando sobre uma mesma cloud, sobre a mesma infraestrutura HV. Tá? Então, por exemplo, ele pode estar com uma rede 10, 10, 10, 10, 0, e você ter que provisionar, fazer o onboard de um novo cliente seu dentro da sua cloud com essa mesma subnet. Isso você só consegue se você fizer um overlay da rede, né, usando o VXLAN, nesse caso, utilizando aqui o conceito de VPC, Virtual Private Cloud. Né? Então, cada cliente vai ter sua própria VPC. Então, vamos lá, olha só, estou conectado aqui no Prism Central e aí é bom a gente destacar o seguinte, para o Prism Central poder funcionar, habilitar o que a gente chama de Advanced Networking, que é essa opção de Floating IP, Virtual Private Cloud, tudo faz parte do Advanced Networking do Prism Central. Então, você precisa habilitar o seu cluster para rodar infraestrutura em microserviços. E você habilita isso exatamente aqui em Prism Central Management. Nessa parte, você vai visualizar um botão para habilitar o Prism Central para rodar serviços de infraestrutura como microserviços, como containers. Né? Então, você vai ter vários containers dentro da infraestrutura do Prism Central, cada um executando a sua função. Né? E não mais vários pacotes, vários serviços rodando sobre uma mesma máquina do Prism Central. Uma outra observação é que, nesse caso, é extremamente recomendado que você faça esse deploy, essa instalação do Prism Central sobre o ambiente scale-out, ou seja, composto de 3 ou mais VMs, tá, no seu Prism Central. Então, não faça em produção o deploy do Prism Central com apenas uma VM, tá? Por um tema de risco e também por questões de recursos, tá bom? Um outro ponto importante é que o seu Prism Central tem que estar rodando com o sizing de X-Large. Tá? Então, se você tiver com o seu Prism Central com sizing small, você precisa incrementar para poder habilitar Advanced Network. Ok? Então, atente-se para isso aí também. Então, vamos lá. Já estou com o Prism Central rodando com infraestrutura sobre microserviços, já foi habilitado isso aqui. Portanto, eu tenho a possibilidade de começar a criar aqui os VPCs, as private clouds do meu ambiente. O que eu estou fazendo? Eu vou criar dois VPCs, representando dois tenants, representando dois clientes. O que são esses VPCs? É uma separação, é um isolamento de cada cliente com o seu próprio ambiente de network. Então, você repara que eu vou digitar aqui, eu tenho update, eu tenho um nome para esse VPC, eu tenho uma subnet externa, que é a conexão desse VPC com o mundo externo, com a rede que está fora do domínio dele. Tá? Então, tem um roteamento aí. O outro é a mesma coisa. O outro também eu fiz o VPC 2 para representar o domínio do cliente 2, e ambos estão utilizando por uma questão de coincidência, eu poderia estar utilizando outra external subnet, ou seja, ligar esse VPC ao mundo externo
ao domínio fora do domínio dele por outra subnet, né? Mas no meu caso, o meu ambiente é um pouco limitado para essa demonstração, eu liguei os dois, mas não vejo nenhum problema. Isso aqui, na verdade, vai ser algo muito mais comum do que você ter várias external subnets. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso criar minhas subnets. Então, eu posso criar por aqui, ou eu posso criar por aqui. E essas subnets não são subnets, aquelas subnets tradicionais que você criava apenas indicando o VLAN ID. Porque quando você indicava o VLAN ID, você criava um frame estendido, né? Mas não era um VXLAN, não era um pacote de encapsulamento overlay. Então, eu vou vir aqui nesse VPC. Aqui você está vendo subnets. Aqui em subnets eu já tenho uma subnet dentro desse VPC. E repara que essa subnet ela tem um range de 10.10.10.10/24. Ele tem aqui um pool de DHCP, um roteador default que está sobre o domínio desse VPC. Ninguém fora desse VPC enxerga esse roteador. Tá? Se eu for aqui em editar, eu vou ver exatamente essas mesmas propriedades repara aqui, tipo overlay, não é tipo VLAN. Tá? E aqui embaixo são as propriedades de domínio. Eu coloquei aqui 2 DNS, que são DNS do Google, e aqui um domínio de teste, um domínio chamado custom01.local. No meu VPC cliente 2, eu tenho algo muito similar. Só que de forma, aqui em subnets, de forma proposital, eu atribuí a esse cliente a mesma rede 10.10.10.10.10.0/24, porque eu quero demonstrar que eu posso ter quantos clientes, quantos tenants eu desejar, e todos eles com o mesmo endereço IP, porque eu estou delimitando o domínio desse VPC, dessa rede, para trabalhar, para operar dentro desse VPC, deste domínio da cloud privada. Tá? Então, quando eu tiver um cliente dentro da minha cloud, com um VPC, dentro de um VPC, eu posso trazer um outro cliente que tem o mesmo endereçamento, sem ter que pedir a ele que ele altere o endereçamento da sua rede inteira. Tá? Posso fazer um onboard dele nessa mesma plataforma, criando um novo VPC para ele. E aí eu não vou ter conflitos de IP. Tá? Então, o que eu fiz? Eu tenho aqui os dois VPCs, cada um tem uma subnet, mas poderia criar outras subnets também. Com uma questão interessante. Se eu crio outras subnets aqui dentro, deixa eu entrar aqui no VPC. Ó, se eu crio outras subnets aqui dentro, tá? Opa, perdão. Aqui, subnets. Tem um detalhe importante, que dentro dessa subnet... Opa, aqui. Tá vendo? Dentro dessa subnet, eu tenho que fazer com que essas redes sejam roteadas, né? Para que elas possam... para que uma rede dentro de um VPC, uma VLAN dentro de um VPC, possa se comunicar com outra VLAN dentro do mesmo VPC. Tá? E essa parte de roteamento eu vou comentar um pouquinho mais tarde. Então, vamos lá. Então, a partir do momento em que eu tenho VPCs e suas subnets, eu posso ir lá nas máquinas virtuais dos meus tenants, dos meus clientes, e atribuir quem vai estar, qual é a máquina virtual do cliente 1, qual é a máquina virtual do cliente 2. Então, eu criei aqui umas categorias só para identificar, para a gente poder entender. Eu tenho duas VMs na categoria cliente 1 e tenho duas VMs na categoria cliente 2. Eu quero que esses caras sejam totalmente isolados um do outro, por mais que eles tenham endereçamentos de rede iguais. Né? Então, eu vim aqui nessa máquina, editar, você vai observar que ele... Aqui, ó, em Networks, eu vejo ele aqui, ó. Essa é a subnet, e essa subnet é uma subnet criada dentro de um VPC, do VPC 1. A ele foi atribuído um IP dinâmico, né, porque eu estou com o pool de DHCP setado para essa subnet, de 10.10.10.165. Tá? Então, esse é o IP, esse é o IP dessa máquina. A outra máquina segue o mesmo princípio, todas elas.
Só que a segunda, e a terceira e a quarta, que são do cliente 2, eles não estão no VPC 1, eles estão no VPC 2, porque são máquinas do tenant ou do cliente 2, aqui, ó. Cliente 2. Opa, perdão, aqui, ó. Cliente 2, o VPC do cliente 2, e aqui dentro tenho também a subnet, que eu desejo colocar essa VM. Tá? Então, as máquinas estão, a título de rede, estão totalmente isoladas. Né? Cada uma está no seu VPC. Observa aqui, ó, os IPs são da mesma rede, mas eu não vou conseguir pingar dessa máquina 165 na 158 e na 210. Eu só vou conseguir pingar na 214. Por quê? Porque essas duas estão sobre o mesmo domínio de VPC. Essas duas aqui vão conseguir se falar, mas elas não vão conseguir falar com as máquinas 165 e 214, porque estão em domínios de VPC distintos. Então, vamos fazer um teste. Eu vou entrar aqui nessa máquina 01, tá? Eu acho que já até tenho ela aberta aqui. Deixa eu só levar ela para o lado de lá. Aqui, ó. A máquina 1 e a máquina 2. Essa máquina é do cliente 1. Se essa máquina é do cliente 1, o que acontece? Eu vou conseguir pingar... Deixa eu tirar aqui. Ela é 165, o IP dessa máquina. É a primeira. Então, eu vou conseguir pingar no 10.10.10.214? Deveria. Consigo. Porque é uma máquina que está no mesmo domínio. Vou conseguir pingar no 158? Não. Porque apesar de ser da mesma subnet, é uma subnet de outro VPC. É como se fosse definitivamente uma outra rede, ou é realmente uma outra rede. 210 também não consigo. Então, está provado que eu isolei essas VMs em domínios de VPC distintos. Tá? Estão isoladas. Ok? Agora, como é que eu faço? Elas não se falam, ou se falam quando estão no mesmo VPC, não se falam quando estão em VPCs distintos. E ela consegue acessar a internet? Opa, ela consegue acessar a internet. Essa aqui também consegue acessar a internet? Essa aqui também. Ambas do cliente 1, tá vendo? Customer 1, Customer 1. Customer 01, Customer 01. Então, elas conseguem sim acessar a internet. Estou pingando no IP externo, né? Agora, por que ele consegue acessar a internet e não consegue acessar o domínio VPC do outro cliente, do cliente 2? Porque, na realidade, dentro do VPC 1... perdão, deixa eu também mostrar que essas duas, elas não estão conseguindo acessar a internet. É do cliente 2. As VMs do cliente 1 estão acessando a internet e a do cliente 2 não. Ó. Repara que já estou rodando aqui, ó. 8888 e aqui também. Por que do cliente 1 consegue alcançar a internet e o cliente 2 não consegue? Isso ocorre porque o VPC do cliente 1, do tenant 1, já tem uma rota que eu adicionei, rota default, jogando para o external subnet, jogando para aquele roteador externo que está dentro da infraestrutura do cluster, representando o cliente externo, que é a minha external subnet. É aquela subnet externa que eu criei justamente, que eu tenho justamente aqui, e que me faz rotear esse fluxo para a internet dentro desse VPC, a partir desse VPC, perdão. Tá vendo? Aqui eu tenho o VPC 1 e aqui a subnet externa que faz ele se conectar ao mundo externo. Mas a 2 eu também tenho. E por que ele não se conecta ao mundo externo? Porque o VPC do 1 tem essa rota default criada, que eu já criei ela antecipadamente antes de apresentar para vocês, mas o 2 não tem essa rota. Então, ele não tem nenhuma unidade de roteamento para jogar ele para fora, esse tráfego para fora. Então, eu vou vir aqui, vou criar uma rota estática,
0000/0. Vou dizer que o próximo hop, ou seja, quando for uma rede que o VPC não tem domínio sobre ela, não desconhece ela, eu vou então jogar para fora, vou jogar para um roteador que vai jogar isso para algum outro lugar, que no caso ele está jogando para a internet. Então, save. A partir do momento em que essa rota entrar aqui, ó, já começou, já está saindo para a internet. Então, essas VMs do cliente 2 falam entre si, não falam com as VMs do cliente 1, porque elas estão em VPCs distintos, mas tanto o VPC do 1 e o VPC 2 já tem conectividade com o mundo externo. Já consegue sair desde que eu informe qual é o hop que eu desejo jogar esses pacotes, né? E aí, depois que bate nesse hop, o roteamento é feito lá fora. Se não funcionar lá fora, é porque seu roteamento fora do VPC é que está com problema. Não tem nada a ver com a infraestrutura do teu cluster. Tá? Então, beleza. Estamos aqui. Agora, o seguinte. Está saindo. E como é que eu faço para poder publicar? Publicar o serviço que eu tenho, um serviço web que eu tenho dentro de uma máquina no cliente 1, por exemplo. Então, vamos reparar o seguinte. Aqui nessa VM1, essa aqui, eu tenho um serviço web rodando aqui. Se nós viermos aqui localmente e colocarmos aqui, ó, localhost, eu tenho um serviço web aqui, ó, um nome aqui, ó, Customer 01, servidor 02. Tá até contrário aqui, ó. Deixa eu ver esse aqui. Eu tenho nos dois, eu tenho, só que está invertido, né? Esse aqui que é o 1 e esse aqui que é o 2. Né? Mas, enfim, não muda nada aqui que a gente vai apresentar. Só questão de nomes. Tá? Se eu vier aqui nessa VM1, repara o seguinte. Na VM1 e editar ela, você vai observar mais na frente nas configurações de rede, não é aqui, perdão, aqui, se você vier na 2, vamos ver se é na 2 que está. Aqui. Repara o seguinte, ela tem o IP privado dela, que é o IP que está configurado dentro da VM. Vou mostrar para vocês aqui de novo. Essa aqui é a VM 2 do cliente 1. Se eu entrar aqui nas propriedades, eu vou visualizar o IP dela, ó, 214. Esse é o IP da máquina. Repara que na frente tem um public IP. Eu atribuí a ela um public IP, um IP público que você está vendo como 1038, porque na verdade tem um data center logo depois do cluster. Tá? Ele não está com IP diretamente público, mas isso não faz a menor diferença. Esse IP público me permite, por exemplo, copiar esse IP e publicar isso fora do VPC. Copiar. Estou acessando a aplicação. A aplicação dentro da máquina servidor 1, cliente 1, eu estou acessando ela. Também consigo, deixa eu abrir aqui, pingar nessa máquina. 10, 38, 55, 120. Consigo pingar, eu consigo acessar qualquer serviço. Tudo que eu mandar direcionado para esse IP, que para mim é um IP público, eu vou conseguir encontrar, eu vou conseguir ter acesso ao serviço que está publicado nesse IP. Tá? Se é que tem algum serviço publicado, eu vou conseguir acessar. Agora, se eu observar... Opa, perdão. Aqui. Deixa eu ir na máquina 1 agora. A máquina 1, eu não tenho nenhuma publicação. Então, nesse momento, eu não tenho nenhum serviço dessa máquina que eu consiga consumir fora do VPC, porque eu não publiquei nada. Ela está ali no domínio do VPC
e ela consegue sair, mas ninguém consegue alcançá-la, ninguém consegue chegar até ela. Para eu conseguir fazer com que os serviços dessa máquina, customer 1, int sub 1, possa ser consumido, eu preciso publicar um IP, eu preciso criar um floating IP, que é justamente esse item aqui, ó, floating IP. Para publicar, ó, repara que eu já tenho um floating IP, que é justamente o que me publica a máquina 214 com esse IP. Então, quem está fora do VPC Customer 01 consegue acessar essa máquina. Agora, eu vou criar aqui um outro floating IP, ó, external floating IP, com um IP somente. Ele vai pegar um IP do pool de DHCP dessa external subnet. Vai disponibilizar e eu vou, então, depois disso, associar uma VM de qualquer um dos tenants, de qualquer um dos VPCs. Ó, ele criou esse floating IP aqui, mas não tem nenhuma associação. Então, como eu quero publicar um serviço da máquina de um VPC, eu posso vir aqui, ó, máquina virtual. Qual é a máquina? Vou botar aqui customer, por que eu não estou conseguindo? Aqui. Vou publicar aqui, ó. Ó, é o IP dela 214, o IP privado, save. Então, agora vai ter uma associação. Com essa associação, se eu vier com esse IP, vou esperar ele associar, ó, criou já. Vamos ver se eu já acesso. Ainda não. Por que que não... Ó, update, deu algum problema aqui, deixa eu ver. Tá, o que eu vou fazer? Deixa eu fazer um negócio melhor ainda, para mostrar duas coisas em uma. Deixa eu apagar esse floating IP. Eu não vou publicar esse floating IP 220, ele está direcionando para o servidor Customer 1, Server 1. Eu vou mudar ele para você ver como é que funciona. Eu vou pegar ele mesmo, vou falar, não vou publicar mais esse cara, não vou publicar mais o servidor 214, não vou publicar o outro. Eu posso vir aqui, ó. Eu quero publicar um, ele está direcionando para o 2. Eu quero para o 02, perdão, para o 01, 02. Eu quero para o 01, 01. Repara que aqui vai ter que mudar de 214 para 165. Olha lá, mudou, olha lá, atualizou o floating IP. Então, o que ele está fazendo agora? Se eu der um refresh aqui, ele não está mais, eu não estou mais publicando o servidor 1, eu estou publicando o server 2. Ó. Refresh, ou seja, estou publicando o server 2. Isso é bacana porque você, de repente, está trabalhando com uma aplicação, está trabalhando no desenvolvimento de aplicação e quer simplesmente falar, ela está pronta para go live. Você redireciona aquele tráfego daquele float IP para uma outra máquina interna, como se fosse um NAT mesmo. Ele vai lá e redireciona para uma outra máquina que está interna, sem precisar fazer muita mudança. Tá? Então, eu peguei o mesmo float IP e utilizei para explicar como que essa máquina pode ser configurada para acesso externo. E aí, repara que essa máquina continua visível para todos os serviços que ela tem rodando, ela está acessível externamente. Isso é um risco, né? Então, se ela tem
FTP de uso interno, nesse caso, ela está publicada para esse Floating IP, se ela tem CIFS, ela está publicada, se ela tem qualquer serviço que ela tem disponível, ela está disponível. Eu estou mostrando aqui com ping, que é fácil a gente entender. O que eu quero fazer agora? Eu quero entrar na parte de segurança e mostrar o seguinte, ó, eu não quero que qualquer um acesse qualquer coisa. Eu quero que o serviço seja publicado sobre uma porta TCP específica. Então, ou eu quero que ele bloqueie uma porta específica. Então, eu vou vir aqui no meu VPC, no VPC 1, e vou trabalhar com as políticas. Eu vou vir aqui nas políticas do VPC, e você repara que já tem duas políticas que são criadas por padrão, uma que permite tudo aqui em cima, outra que proíbe tudo aqui embaixo, né? O ideal é que você elimine essa aqui de cima e trabalhe com as permissões granulares, né? Então, o ideal é que seja feito isso. Então, como essa aqui está permitindo logo no topo, todo o tráfego está sendo permitido. O que eu vou fazer a título de demonstração? Então, eu vou vir criar uma política logo acima dela, bloqueando o ICMP. Então, eu estou colocando a prioridade 11 para ele subir, para ele ficar logo em cima. Se vier de tráfego externo, com destino para um IP customizado, que é o 10.10.10.165/32, eu vou bloquear o ICMP. E aqui eu boto o deny. Então, bloqueado. Vamos ver como é que está aqui. Ó, já bloqueou. Então, o acesso externo bloqueou. Porém, se eu vier nessa máquina aqui e pingar 10.10.165, não deveria bloquear, porque eu só bloqueei externamente. Tá? Então, o que eu quero mostrar, né, é que você tem que trabalhar com essas regras, com essas políticas, para garantir que você esteja publicando via Floating IP somente serviços que você deseja e que o resto seja bloqueado, né? O ideal seria apagar isso aqui e criar as regras, as políticas logo em cima que permitem, né? Então, eu parto do princípio de que eu vou bloquear tudo e vou começar a permitir aquilo que explicitamente eu desejo, né? Então, é isso, gente. Falei bastante coisa sobre como trabalhar com VPCs, Floating IPs para publicar serviços, subnets, que são diferentes, subnets do tipo VLAN e subnets do tipo overlay, que são, na realidade, frames encapsulados, né, frames encapsulados com VXLAN. Então, te permitem criar domínios de rede distintos e manter endereçamentos iguais dentro desses VPCs, né, onde não haverá roteamento, não haverá conflito entre eles. E é isso aí, então. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, fica à vontade aí para me perguntar. Eu acho que eu consegui abordar aqui bastante coisa aí dessa funcionalidade bacana, que eu suponho que muitos provedores de cloud que tem no Nutanix podem consumir para poder aumentar o seu portfólio de produtos e a sua flexibilidade para poder prover esse tipo de serviço, né? Sem ter que fazer muitas adaptações, né? Com VPC, vocês conseguem criar esses domínios de forma bem bacana, de forma bem útil e fácil. Tá? Então é isso aí. Obrigado e, se Deus quiser, a gente lança um novo vídeo aí.